prazer poder compartilhar a palavra do Senhor com a igreja. Se você trouxe a sua Bíblia, eu convido você a abrir no livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Nós vamos daqui a pouquinho ler esse capítulo. Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso 17. Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 17. O tema da mensagem já está projetado, completamente armados. E é um texto que você deve conhecer, se você já leu Efésios, esse texto aí é um texto bem conhecido, e nós vamos estar conversando sobre ele. Eu gosto muito de filmes. Eu não sei você se gosta de filmes, mas eu gosto muito de filmes, né? E dentro dos filmes, a gente aprende, tem uma palavra em inglês chamada plot twist. Alguém sabe o que é plot twist? Olha ali, né? Se tornaram um membro da nossa igreja hoje, sabem isso. Era o requisito se tornar membro aqui. Saber o que é plot twist, né? Mas plot twist nada mais é do que uma reviravolta na trama de um filme. Sabe aquele filme que você olha e você olha para aquele ator, aquele personagem e diz assim, cara, esse cara é bom, esse cara é bonzinho. E de repente o filme vira e ele não é bonzinho, coisa nenhuma. E aí você fica, eu não esperava isso, né? E eu cresci quando eu era pequeno olhando Scooby-Doo. E o Scooby-Doo me ensinava muito isso, né? Sempre as pessoas que eu achava que era, na realidade não era. Aí eu ficava brincando com a minha irmã, eu acho que esse aqui é um monstro, eu acho que esse é um monstro, né? Mas a gente vai aprendendo sobre isso. E eu lembro que uma vez eu reuni com uns amigos meus pra gente olhar um filme. E a gente era tudo corajoso para olhar filme de terror. Aí o filme que a gente olhou, O Amigo Oculto. Não sei se você já ouviu falar desse filme, né? Isso aí a gente vai revelando na nossa cidade. Esse filme é antigaço já. E aí eu lembro que aquele filme me marcou, porque aquele filme mostrou para mim, eu falei, cara, a pessoa que eu não esperava que fosse um inimigo, na realidade é. Na realidade é. Por que eu estou falando sobre isso? Porque uma das coisas que nós, como crentes em Jesus, negligenciamos na nossa vida, além das atividades espirituais, que é oração, que é leitura da palavra, que é congregar, é a gente não ter, às vezes, a ciência de que existe um mundo espiritual. E esse mundo espiritual, por muitos crentes, ele ou é supervalorizado, ou a gente vive como se ele não existisse. Mas sim, eu e você, que somos crentes em Jesus, que professamos um dia Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós precisamos ter a ciência de que nós, acreditando ou não, existe um mundo espiritual. Existe um mundo espiritual. E aí eu lembro que quando a gente começou a namorar, eu e a Miri, os filmes que nós mais gostávamos de olhar eram os filmes de terror. Os filmes que a gente mais gostava. E isso nunca me abalou. Na realidade, eu sempre fui meio assustado, mas eu tinha que bancar, né? Eu tinha que dizer, não, vamos olhar os filmes de terror. E aí eu fui percebendo depois o que esses filmes nos ensinavam. Uma família, era sempre uma família, e essa família era destruída, e sempre a criança do filme ela era atacada, e sempre o nome de Jesus, ele nunca era suficiente para libertar aquela família daquela opressão. E aquilo começou a martelar no meu coração e na minha cabeça, e nós tomamos uma decisão, nós não vamos olhar mais filmes de terror. Chega, isso é uma janela que nós estamos abrindo. E aí, depois eu fui pastorear adolescentes, uma menina chegou no culto de adolescentes, ela tinha 12 anos, feliz da vida. E nós falando sobre os filmes que a gente queria olhar no cinema e tal, e ela falou assim, pastor, tu nem sabe, pastor, a minha mãe me deu um presentão ontem. Eu fui olhar Annabelle 2 no cinema. Né? Olha aí, ó, o pessoal já se arrepia, né? Aquela bonequinha. Fui olhar Annabelle 2 no cinema. Ela tinha 12 anos. Eu falei, mas como é que você foi? Se você não tem a classificação. Minha mãe me levou. Ela disse que foi o meu presente de aniversário. Essa mãe aí tinha. Mas pensa. A mãe levando a filha para olhar um filme totalmente diabólico. Então o mundo espiritual ele existe e a gente tem que ter noção disso. O mundo espiritual existe, embora por vezes ele seja apresentado de maneira distorcida, nós não devemos viver
como se ele não existisse. O nosso inimigo existe e anda de redor esperando o ataque certo. Eu achei interessante o que o Warren Wiersbe, ele é um teólogo, ele diz sobre esse texto, que ele fala que mais cedo ou mais tarde, todo cristão, ele percebe que a sua vida com Cristo é um campo de batalha e não é um parque de diversões. E que se não contar com a ajuda do Senhor, o inimigo que tem diante de si é muito mais forte do que ele. Então, mais cedo ou mais tarde, nós como cristãos, a gente vai se deparar com situações em que a gente vai ver que a nossa vida cristã, ela não é fácil. Ela é uma luta atrás de outra luta. E que não é essa teologia que se prega, que se vende, de que você vem para Jesus e os seus problemas acabaram e agora você é ungido do Senhor e nem o mal pode te tocar e não vai acontecer nada de errado na sua vida. Não é assim. A vida cristã, vivida de forma ordinária, no nosso dia a dia, ela é difícil, ela não é fácil. Então nós estamos em constante guerra. E é apropriado Paulo usar aqui uma linguagem militar, uma imagem militar, para ilustrar esse conflito cristão contra Satanás. Ele próprio encontrava-se acorrentado a um soldado romano. E por certo, quando os leitores de Éfeso começaram a ler sobre o que Paulo está escrevendo em Efésios 6, eles estavam nesse contexto militar, por isso que Paulo usa da ilustração da armadura. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo certo? Ah, beleza. Então, Thomas Brooks, ele escreve um livro, eu achei interessante, esse livro se chama Resista ao Diabo, e olha só o que ele vai dizer para nós sobre a vida espiritual. Há 4 assuntos que todos os cristãos devem conhecer, pelo menos 4. Eles devem aprender sobre o Senhor Jesus Cristo, eles devem aprender sobre a Bíblia, eles devem aprender sobre si mesmos e sobre as astúcias de Satanás ao tentar os afastá-los de Deus. Então nós aqui, rapidamente, iremos dividir esse texto de Efésios 6, do 10 ao 17, em 2 partes. E a primeira eu queria ler com você. Pode passar? Nós vamos conhecer o nosso inimigo. Então diz assim, Efésios 6, do 10 a 13. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, obrigado por essa palavra, Senhor, de Efésios, que ela é viva e eficaz, porque ela é Tua palavra, inspirada por Ti, e que a Tua palavra, Senhor, fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus, Ele nos instrui sobre o nosso inimigo, não só em Efésios capítulo 6. Deus, Ele nos instrui ao longo de toda a Bíblia. Todos os textos do Novo Testamento falam sobre o diabo. Todos eles. E 4 no Antigo Testamento. Então Deus está instruindo para que a gente não possa ser pego de surpresa. E a chuva vai aumentando, né? Então, vamos lá, vai dar certo. Então é interessante notar isso. Então nós vamos aprender aqui, pode passar, que Paulo vai ensinar para nós quem é o líder, quem são os seus ajudantes e quais são as astúcias que Satanás usa para pegar os crentes. Mas aí você diz assim, eu saí de casa hoje, tá uma chuva, e o pastor está falando sobre o capiroto aqui, está falando sobre o diabo. Meu Deus, né? Mas é porque nós precisamos ter conhecimento do nosso inimigo, para poder entender o que está acontecendo muitas vezes na nossa vida, de uma maneira certa e organizada, mediante a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos aprender, e a Bíblia nos instrui sobre isso. Então, Paulo começa falando sobre o líder. Satanás, a palavra Satanás significa adversário. A Bíblia chama o Satanás de acusador, de tentador, de homicida e mentiroso. Satanás é comparado a um leão em 1 Pedro 5,8 e a uma serpente em Gênesis capítulo 3.
Apocalipse também fala isso. Fala que ele era um anjo de luz, sendo também denominado na Bíblia como Deus deste século. Satanás não é onisciente, Satanás não é onipresente e nem onipotente como Deus. Por isso Paulo vai dizer que ele tem os seus ajudantes. E Paulo aí chama no texto que você leu, que são os principados, as potestades, os dominadores espirituais. O cerne da questão aqui é que a nossa batalha, a minha e a sua, não é contra seres humanos. E isso a gente tem dificuldade. Não sou contra pessoas, mas sim contra poderes espirituais. E nós, muitas vezes, estamos perdendo tempo lutando contra pessoas, quando nós deveríamos lutar contra o diabo, que procura controlar os indivíduos e transformá-los em inimigos da obra de Deus. Então Paulo ele fala para nós quem é o líder, quem são seus ajudantes, e ele termina essa parte dizendo sobre as aptidões. Paulo vai dizer para nós que Satanás é um inimigo forte e que nós precisamos do poder de Deus para sermos capazes de enfrentá-lo. Jesus em João 10 diz o que sobre Satanás? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. É isso que Jesus está dizendo, e são essas aptidões. Satanás não é apenas forte, mas ele é astuto e malicioso. E lutamos contra as suas ciladas. Quando você lê ciladas em Efésios capítulo 6, ciladas aqui no texto fala sobre artifícios, sobre métodos, a metodologia que Satanás usa para enganar os cristãos. Thomas Brooks continua dizendo que Satanás é um inimigo cruel. Ele é raivoso e amargo e mostra essa raiva e amargura contra Deus e seu povo sempre que ele tem oportunidade. Ele quer que o povo de Deus se sinta miserável e amargurado também. Ele sabe que nada os deixaria mais miseráveis do que subjugá-los por algum pecado. Além disso, ele usa todos os tipos de métodos astuciosos para que os crentes pequem. E ele vai continuar dizendo, às vezes, ele irá desviá-los e capturá-los quando estiverem perdidos. Outras vezes, ele os enganará para que se sintam seguros, e então ele os pegará quando estiverem descuidados. Ele está pronto e usará todas as estratégias para atacar os servos de Deus e impedi-los de trabalhar e lutar por Deus. Então, o nosso inimigo, o que Paulo está dizendo para aquela igreja de Éfeso é que Satanás ele é um inimigo astuto. E ele vem com tudo contra os filhos de Deus. Mas por que falar sobre ele, então? Por que Paulo está gastando o seu tempo aqui? Por que Paulo está mandando essa carta dizendo sobre as astúcias de Satanás e quem era o inimigo daquela igreja e de nós? Porque nós vivemos hoje um mundo de conflitos sobre Satanás. O primeiro conflito que nós enfrentamos, pode passar? Pode dar mais um clique? Mais um. É subestimá-lo. É achar Satanás nocivo. Essa série se chama Lúcifer. Não sei se você conhece essa série. Mas essa série, ela traz Satanás como alguém legal. Como alguém entediado, que vem para o mundo e faz amizades. E aí você quando vê, se depara, você está torcendo pelo inimigo. Você está achando ele legal. Achando ele bonito. Nossa. Então esse é um dos perigos que nós enfrentamos muitas vezes. É subestimar Satanás. Mas o outro perigo que nós enfrentamos é superestimá-lo. É achar ele poderoso demais. É ter medo de Satanás. Esse é um dos perigos que nós enfrentamos. Mas qual é o terceiro perigo que nós podemos enfrentar? Pode passar. Para mim, esse é o mais importante de falar. É atribuir toda a culpa ao diabo. Esse é um dos maiores perigos que nós enfrentamos. Tudo é culpa do diabo. Pessoas com uma fé estragada e fraca enxergam o diabo até onde ele não está. Até onde ele não está. Nos anos 90, eu trouxe 2 exemplos para você. Tomara que você entenda. Mas nos anos 90, as pessoas começaram a dizer assim: não bebam Coca-Cola porque Coca-Cola é do diabo. Porque eu descobri que se eu virar o rótulo, vai estar escrito alô diabo. Então você vê aí, quem já tinha visto isso? Levanta a mão. Agora todo mundo, Senhor, me perdoa, eu tomo Coca. Eu não sabia, né?
embora eu ache, né? Agora eu vou causar aqui, Rafa sabe o que eu vou dizer. Para mim, o refrigerante de Deus é Pepsi. Eu sempre achei isso, tá? E eu oro pela igreja entender. Um dia vocês vão entender isso, vocês vão ter entendimento, né? Mas Coca-Cola é bom também. Então, é enxergar o diabo no rótulo. Mas para mim, a maior dessas é essa aqui, pode passar. É o Helmas. Quem já viu essa? Ok, né? É achar o Helmas, porque alguém viu e disse Hell é inferno, e mens é homem. Então a tradução é homem do inferno, né? Não o bastante, esse ser que criou essa ideia falou que a tradução Bring your best era traga a besta para fora. Então, se você combinar com o pão que o diabo amassou, Helmas é ideal para você, tá? Passar no pão que o diabo amassou, você vai ter aí muitas, né? Só que o contexto de Helmas, eu não sei se você sabe, eu fui estudar também, é o sobrenome do alemão que criou a maionese, e em alemão, eu não sou fluente, só sei disso, né? Em alemão, Helmas significa homem de luz. Não tem nada a ver com isso aqui. Uma aula de alemão para a igreja aí, rapidão, tá? Então a gente fica vendo, percebendo essas coisas. Pessoas que atribuem, enxergam tudo. Você vem para cá, para a igreja, sem carteira de motorista, a polícia para você, você é multado e diz assim, isso é o capeta prejudicando eu ir para o culto. Onde já se viu? O inimigo está furioso contra mim. Eu traio a minha esposa e aí eu vou dizer assim, isso é culpa do capeta que colocou uma mulher bonita na minha frente, eu não tive culpa, é culpa do diabo. E a gente acaba não trabalhando o nosso caráter, não trabalhando a nossa sem-vergonhice, muitas vezes o nosso coração pecaminoso, enganoso e culpando o tinhoso de tudo o que a gente possa imaginar. Isso é um erro. A revista é super interessante, eu adoro essa revista. Olha só o que ela diz sobre isso, pode passar. Ela vai dizer que o tinhoso continua nativo, na política e na religião, a satanização continua em alta, no bandido que afirma que só cometeu o crime porque estava possuído pelo demônio. Em todos os lugares ele está livrando o homem da culpa de carregar uma porção do mal em seu coração. Uma revista falando sobre isso. E ela continua, facilitando o arremesso sobre o outro de toda a responsabilidade por situações que nos desagradam. Em todos esses planos e em muitos outros do comportamento humano, o beiçudo, como eles dizem, continua imbatível. Então é uma revista que não é cristã falando que as pessoas atribuem a culpa a Satanás dos seus próprios erros, dos seus próprios defeitos, da sua falta de caráter. C.S. Lewis ele escreve um livro chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Eu já falei sobre esse livro aqui, que é uma ficção de um diabo ensinando o seu sobrinho, né, um demôniozinho, como é que ele ataca as pessoas. E olha o que ele diz, eu acho interessante essa parte, ele fala, há dois erros semelhantes, mas opostos que seres humanos podem cometer contra os demônios. Um é não acreditar em sua existência, e o outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e pouco saudável por eles. Então o que nós precisamos entender de tudo isso? É que nós precisamos do equilíbrio. Nós estamos em uma guerra espiritual contra um inimigo que é poderoso, porém Deus não nos deixou sem equipamentos para essa batalha. O que Paulo está alertando aquela igreja, olha, vocês têm um inimigo e ele é forte, mas maior o que está em nós do que aquele que está. E aí Paulo agora vai mudar toda essa perspectiva e ele vai explicar para os crentes como é que nós enfrentamos essa batalha contra esse inimigo. E aí Paulo apresenta para nós então a amargura. Vamos ler então a partir do versículo 14. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas do fogo maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito,
que é a palavra de Deus. Então, uma vez que nós lutamos contra inimigos na esfera espiritual, nós precisamos, e Paulo faz esse jogo, de equipamentos ofensivos e defensivos. E nós devemos usar toda a armadura. E aí Paulo vai dizer para nós, pode passar? Ele começa falando sobre o cinto da verdade. Satanás, basicamente, é um enganador e mentiroso, mas o cristão cuja vida é controlada pela verdade, o derrotará. O cinto aqui, que Paulo está usando como exemplo, mantinha unida todas as outras partes. O cinto mantinha tudo unido, tudo organizado, e a verdade era o elemento de integração na vida deles. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, assim como o cinto segura todas as partes, se vocês basearem a vida de vocês na verdade que a Bíblia diz, vocês vão segurar todas as coisas. O que o cinto faz também? Ele segura a espada. E a gente vai ver o que a espada significa. Então, a menos que nós não pratiquemos a verdade, nós não poderemos usar a palavra de Deus, a palavra da verdade. Uma vez que a mentira entra na vida de um cristão, tudo começa a se desintegrar. Tudo. Então nós precisamos desse cinto. Paulo vai falar sobre a couraça da justiça. E essa parte da armadura aqui, feita de placas ou de cadeias de metal naquela época, cobria a parte posterior e anterior do corpo, desde o pescoço até a cintura. E aqui ela vai simbolizar a justificação de Cristo e a sua vida justa no Senhor. Nós temos essa couraça da justiça, mas não é uma justiça própria, não é uma justiça que nós obtemos, mas que Cristo fez por nós. Cristo nos justificou e nos declarou justos. Então nós podemos ir para a batalha contra Satanás com essa couraça de que Cristo me perdoou, Cristo me justificou e Cristo me libertou. Essa couraça que Paulo está falando, o tipo de vida que nós levamos ou nos fortalecerá de modo a resistirmos aos ataques de Satanás, ou dará espaço para que ele nos derrote. Pergunta que eu deixo para a igreja: você tem usado essa couraça? Ou a sua vida está cheia de brechas? A minha vida está cheia de brechas e eu não estou percebendo. Pessoas que afirmam ter um compromisso com Cristo, mas vivem de uma maneira tão diferente, tão longe da verdade, que as coisas acontecem na vida delas e elas nem se percebem. E aí elas culpam Satanás, mas elas não olham para o caráter delas, que está totalmente deformado. Pessoas que querem ter uma vida, uma experiência com Deus, mas elas não abrem a Bíblia. Elas querem ter experiências maravilhosas com o Senhor, mas elas não oram, elas não congregam. Então, como nós estamos enxergando essa vida? Paulo vai continuar falando sobre as sandálias do Evangelho. Os soldados romanos usavam sandálias com cravos na sola para dar mais apoio aos pés durante as batalhas, a fim de resistir e de permanecer inabaláveis. Então nós precisamos calçar os pés com o Evangelho. Nós precisamos estar firmados a nossa vida cristã em cima do Evangelho, para que a gente possa resistir ao dia mau, como Paulo fala. Mas as sandálias têm outro significado. Nós devemos estar preparados cada dia para levar o Evangelho da paz ao mundo perdido. O cristão mais vitorioso é o cristão que dá testemunho. Paulo vai concluir falando sobre o escudo da fé. E esse escudo era grande, normalmente medindo cerca de 1,20 m de altura por 60 centímetros. O soldado segurava diante de si para protegê-lo de lanças, flechas e dardos inflamados. Só que o mais interessante desses escudos na época é que as beiradas desses escudos, elas tinham um formato que permitia que toda uma linha fizesse um encaixe perfeito e essas linhas começassem a avançar. O que a gente aprende aqui? O escudo da fé, ele está nos ensinando que nós não enfrentamos Satanás sozinhos. Nós enfrentamos como igreja, compartilhando a fé um do outro. Então nós precisamos um dos outros. É engano, meu irmão, você achar que você não precisa de ninguém, que você é autossuficiente. E vou dizer mais, é isso que Satanás quer. Não é o que ele falou para Adão e para Eva, ou para Eva, né, principalmente? Olha, se vocês comerem do fruto, vocês vão ser autossuficientes.
Vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Vocês vão ter controle da vida de vocês. Por isso que Deus não quer que vocês não comam. Porque o pecado que mais assola os crentes e a arma mais sutil de Satanás é o orgulho. É o orgulho. Então nós precisamos ter essa noção de que nós não lutamos sozinhos. Nós temos que ter uma fé viva em Cristo Jesus. Em penúltimo, Paulo fala sobre o capacete da salvação. Satanás deseja atacar nossa mente. Foi assim que ele derrotou Eva, lá no jardim. O capacete da salvação refere-se à mente controlada por Deus. É triste que muitos cristãos não considerem o intelecto importante, quando na realidade ele tem um papel crucial no crescimento, no serviço e na vitória do cristão. Quando Deus controla a mente, Satanás não consegue fazer o cristão se desviar. A pessoa de fé que estuda a Bíblia e que aprende o significado das palavras das Escrituras não se deixará enganar com facilidade. E eu acho que o nosso problema maior como igreja é esse. É básico, é simples. Nós não temos a Bíblia muitas vezes como nossa regra de fé e prática suficiente. A gente começa a consultar um monte de autores, a gente começa a consultar um monte de outros líderes falando sobre a Bíblia, mas a nossa Bíblia nós não abrimos para ver se aquilo que ele está falando é certo, se aquilo emana da palavra de Deus. Então, porque alguém disse na internet, então, em nome de Deus é verdade. É isso que Satanás quer. Qual foi um dos perigos que Jesus falou que no fim dos tempos teriam? Cuidado com os falsos mestres. E o que os falsos mestres fazem? Eles distorcem a verdade. O que Satanás fez em Gênesis? Distorceu a palavra de Deus. O que Satanás fez quando tentou Jesus? Distorceu a palavra de Deus. Por isso, meu irmão, é importante você estudar a palavra de Deus, se aprofundar na palavra de Deus. Como é que você quer ir para uma batalha se você não sabe empenhar uma espada? Então os cristãos, nós de uma maneira geral, nós estamos muito sonolentos, nós estamos muito desavisados, nós estamos muito frios, e a batalha ela continua. E por fim, ele vai falar sobre a espada do Espírito. Essa espada é a arma ofensiva que Deus nos dá. O soldado romano usava embainhada em seu cinto uma espada curta para combates corpo a corpo. Hebreus 4,12 compara a palavra de Deus da mesma forma como uma espada material transpassa o corpo. Uma espada material fere e mata, enquanto a espada do Espírito, que Paulo está falando aqui, ela cura feridas e ela vivifica. Mas quando usamos a espada contra Satanás, nós deferimos um golpe que enfraquece e o impede de atrapalhar a obra de Deus. Então Paulo lhe dá todo o arsenal para aquele povo, e dá para nós também, de como nós enfrentamos essa batalha contra Satanás. Não é entrevistando o diabo, como muitas pessoas gostam. Não é conversando com o diabo, como muitas pessoas acham legal. Não. É usando o poderoso nome de Jesus e se equipando. Então nós precisamos entender as sutilezas. A nossa arma, então, concluindo. O louvor pode já vir subindo. Emana da palavra de Deus. Emana. E é interessante o que um teólogo e escritor chamado Vladimir Savchuk fala sobre essa armadura. Preste atenção nessas duas citações que ele diz o seguinte. Primeira delas: todos os dias nós recebemos ataques espirituais. Todos os dias. Essencialmente, nós estamos lutando contra ataques espirituais. Nós somos incapazes de resistir às ciladas do diabo por nós mesmos. Incapazes de resistir ao dia mau. Nenhum de nós pode dizer, não, eu não vou ter um dia mau. Ninguém pode falar isso. Nós somos incapazes de extinguir todos os dardos inflamados do maligno e constantemente sendo feridos e perseguidos pelo inimigo. E olha como é que ele conclui, dizendo, o nosso problema não é que nós não temos a armadura de Deus. Não é que nós não temos o equipamento.
O nosso problema é que simplesmente não a estamos usando. Nós não estamos usando. Então não guarde a armadura de Deus apenas na sua cabeça. É preciso vestir sua mente e ações com ela. Então é importante a gente estudar também sobre o nosso inimigo. Mas é mais importante a gente avaliar como nós estamos o enfrentando. Com a nossa própria força, nós vamos perder. Com a opinião dos outros, nós vamos perder. Com aquilo que o mundo desenha sobre Satanás, nós vamos perder. Satanás, ele é muito sutil, ele é ardiloso. É nas pequenas coisas. É nas pequenas coisas. São pequenas coisas que nós precisamos proteger e perceber, e ter discernimento do Espírito Santo de Deus, para que a gente não caia naqueles erros, ou de subestimar, ou de superestimar, ou de atribuir culpa a tudo, a enxergar o diabo onde não existe. Amém, meus irmãos?